Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito do Trabalho. Na aula de hoje nós vamos começar um novo tema, nós vamos falar da parte do trabalho, vamos dizer assim, que normalmente a gente mais gosta, né? Nós vamos falar hoje da parte de remuneração e salário. Nós vamos cuidar então dessas duas expressões. Nós vamos cuidar desses dois termos, remuneração e salário. Muitas vezes no dia a dia a gente confunde ou a gente trata remuneração e salário como se fossem as mesmas coisas. E na verdade, nós vamos estudar aí nessa nossa aula, são termos diferentes, são termos distintos, tá legal? Vamos então para o nosso primeiro slide ver o que se trata a remuneração. Então olha lá, remuneração consiste na somatória da contraprestação paga diretamente pelo empregador, seja em pecúnia, né, ou seja, em dinheiro, ou então em utilidades, com a quantia recebida pelo obreiro, né, pelo trabalhador, de terceiros a título de gorjeta. Então, continuando no slide, a gente percebe que a remuneração, o termo remuneração, pelo menos quando eu estiver fazendo as provas eu tenho que lembrar bem disso, o termo remuneração, ele consiste, então, no salário, que é o que é pago diretamente pelo empregador ao empregado, que pode ser em dinheiro ou em utilidades. Então é o salário acrescido da gorjeta. Então é por isso que no nosso próximo slide, a gente tem aqui a seguinte fórmula. Remuneração é igual salário mais gorjeta. Então para estudar remuneração, eu tenho que saber o que é salário e o que é gorjeta. Salário aí, mais ou menos, o termo já, o conceito de remuneração já explicava pra gente o que poderia vir a ser salário. Então salário é tudo aquilo que o empregador paga para o empregado. Tudo aquilo que o empregado recebe diretamente pelo empregador a título de contraprestação pelo serviço. Isso é salário. E a remuneração então é o salário mais a gorjeta. O que vem a ser gorjeta é o que o empregado, o que o obreiro recebe de terceiros. Ou seja, não é pago pelo empregador. A gente sabe, normalmente quando a gente vai em um restaurante, tem lá aqueles 10%. Ah, professor, mas eu não sou obrigado a pagar. Tudo bem, não é obrigado a pagar. Mas se você pagar, né, aí nós não vamos entrar nessa matéria se é obrigado ou não, mas se você pagar, o que acontece? Esse valor vai entrar para o empregado como gorjeta e, consequentemente, integrará a sua remuneração. Tá legal? Então vamos partir desse ponto. Remuneração é igual salário mais gorjeta. Se remuneração é igual salário mais gorjeta, primeiro nós vamos estudar o que vem a ser salário e depois nós vamos estudar o que vem a ser as gorjetas. Tá legal? Põe pra gente então no slide o que é salário. Olha lá. Salário é a contraprestação paga diretamente pelo empregador ao empregado pelos serviços prestados, seja em dinheiro, seja em utilidades, como por exemplo habitação, alimentação e entre outros. Então reparem aqui que o salário é o que é pago diretamente pelo empregador ao empregado, e esse pago diretamente pode ser em dinheiro e pode ser em utilidades. Então tomem muito cuidado com isso, porque nós vamos estudar nessa aula o que nós chamamos de salário in natura. O salário in natura nada mais é que o salário utilidade, ou seja, essas utilidades. Então notem que o empregador ele é obrigado a pagar para o seu empregado o salário. Esse salário, ele empregador pode pagar em dinheiro e também pode pagar em utilidades, em prestações. Então notem aqui que nós temos que lembrar que o salário então é essa parte que é pago diretamente pelo empregador ao empregado, mas esse salário também ele tem uma fórmula, desculpe. Então em primeiro lugar a gente viu que salário é o que é pago diretamente pelo empregador ao empregado. E o que compreende esse salário? O que vem a ser o salário? E aí eu separei aqui um esqueminha para a gente
tentar entender melhor o que vem a ser salário. Olha lá então na tela. Então o salário, pessoal, que essa parte paga diretamente pelo empregador ao empregado, esse salário ele é composto do salário básico mais o sobressalário. O salário básico é aquela parte paga em dinheiro diretamente pelo empregado. Vamos chamar aqui mais ou menos, né, para ficar um pouco mais fácil de lembrar, da base do salário contratual. Então esse salário básico é a parte paga em dinheiro mais a parte paga em utilidade, que é o que nós chamamos de natura. E do outro lado, o que é o sobressalário? São os adicionais, como por exemplo um adicional de hora extra, como por exemplo o adicional noturno. Então vamos imaginar falando aqui de adicional noturno. O adicional noturno ele integraria aqui essa parte do sobressalário. E consequentemente ele integra o salário do obreiro. Então sempre que a gente lembrar, remuneração é igual salário mais gorjeta. A parte do salário, o que é salário? É o que o empregador paga diretamente para o seu empregado. E o empregador ele paga diretamente para o seu empregado esse salário básico e possivelmente, né, e habitualmente, ele pode pagar também o sobressalário, que são os adicionais, que na verdade vai variar um pouquinho do tipo de prestação, como nós vimos aqui, adicional de hora extra, se porventura ele precisou laborar ou trabalhar em horas extras. Então todo esse valor compreende ou corresponde ao salário do obreiro. Tá legal? Então só para lembrar aqui que eu tenho o salário, e ele se divide então em salário básico e o sobressalário. Tudo isso vai interferir no conceito remuneração, que é a somatória de tudo isso mais a gorjeta. Tá legal? Dentro do termo, do tema e salário, a gente não poderia deixar de falar do salário mínimo. Como todo mundo sabe, o nosso país, né, tem uma base salarial, um piso salarial, vamos falar assim. Ninguém pode receber menos do que aquele salário mínimo. Então vamos colocar aí, vamos ver o que vem a ser esse salário mínimo. Olha lá, salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de raça, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país, mas aqui agora como eu tenho o salário unificado, né, no país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Normalmente, né, pelo menos a ideia da lei foi para que o salário mínimo fosse capaz de atender essas necessidades, né, alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte, mas a gente sabe, né, que pelo menos isso é um sonho, porque hoje o salário mínimo ele não vai comportar todos esses direitos aqui do trabalhador. Mas estamos caminhando aí para a perfeição, né? Todo ano o salário mínimo ele é reajustado. Então o ideal, pelo menos o ideal do nosso estado é para que o salário mínimo atendesse essas necessidades. Agora notem que eu falo em salário mínimo por dia de trabalho. E eu também tenho que lembrar que muitas vezes eu tenho um turno que eu chamo de regime de tempo parcial. Nós vamos estudar aí no decorrer desse nosso curso, mas nós vamos ver que aquela pessoa, aquele trabalhador naquele tipo de regime, ele deve receber o salário mínimo hora. Por quê? Porque o trabalho dele é regulado por hora. Então, na verdade, quando a gente fala a pessoa tem que receber um salário mínimo, eu vou lembrar do salário mínimo hora, para aqueles que trabalham, que são contratados naquele regime. Agora, para os empregados de forma geral, que recebem mensalmente, tem que ser observado esse salário mínimo, que é um salário mínimo nacional. E aí eu tenho uma atenção para colocar para vocês. Uma parte desse valor, desse salário, uma parte desse salário, obrigatoriamente tem que ser paga em dinheiro. E outra parte pode ser paga em utilidades ou de outra forma. Então vamos colocar aí a regrinha do artigo 82, parágrafo único da CLT. Olha lá o que diz o artigo 82. O salário mínimo pago em dinheiro
não será inferior a 30% do salário, do valor do salário mínimo. Então notem aqui que, no mínimo, 30% ele tem que receber em dinheiro. E os outros 70%? Os outros 70% ele pode receber como, por exemplo, como nós vimos em utilidades. Mas essa parte aqui se refere ao salário mínimo, tá legal? 30% do salário mínimo. E os outros 70% podem ser recebidos como salário utilidade, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. O salário utilidade, como já comentei com vocês, ele também é conhecido, também é chamado de salário in natura. O que vem a ser, então, o salário in natura? Põe pra gente na tela. Olha lá, é toda prestação, bem ou vantagem fornecida habitualmente, daqui a pouquinho eu explico por que está grifado, pelo empregador como gratificação pelo trabalho desenvolvido ou pelo cargo ocupado. Então vamos entender aqui, vamos sempre dar uma retomada. Então nós estamos falando de remuneração e salário. Dentro daquela ideia, remuneração é igual salário mais gorjeta. O salário, ele pode ser pago em dinheiro ou ele pode ser pago em utilidade. Nós vimos que 30% tem que ser em dinheiro daquele salário, do valor do salário mínimo. E os outros 70% podem ser pagos como utilidade. Ah, professor, e o sobressalário? Sobressalário são parcelas, são adicionais que vão compor o salário. Mas então a parte em dinheiro, a gente já conversou. E agora tem a parte que pode ser paga em utilidade, que é o que nós chamamos de salário in natura. Então o salário in natura é todo bem, toda a vantagem que habitualmente, é muito importante isso daqui, que habitualmente o empregador forneça como gratificação pelo trabalho. Por que eu estou falando pelo trabalho? Eu dei uma entonação mais forte. E por que eu grifei aqui, então, também esse termo pelo trabalho? Então a gente vai lembrar o seguinte, sempre que a gente tiver uma parcela, uma utilidade, se a gente não sabe a natureza daquilo, porque se for salário, tem que fazer parte do salário da pessoa. Vai compor o salário daquele determinado empregado. Aí se ele não for considerado salário in natura, é uma vantagem que eu não vou computar como sendo salário da pessoa. Porque muitos reflexos surtirão. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Mas qual que é a ideia aqui? Quando eu falo então em salário utilidade, ou seja, pelo trabalho. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e eu gosto muito do trabalho do meu funcionário. Então eu falo para ele, ó, é o seguinte, pelo seu trabalho, porque você é um bom funcionário, eu vou te dar aqui uma bonificação, vamos colocar assim, de R$200. Eu vou te dar uma vantagem de R$200, equivalente a R$200. Ela não vai ser em dinheiro necessariamente, ela pode ser uma outra vantagem. Mas por quê? Por conta ou pelo trabalho desenvolvido pelo empregado, pelo bom trabalho desenvolvido pelo empregado, como uma espécie de gratificação. Por isso que eu uso o termo pelo. Então, se o empregador está fornecendo habitualmente, não pode ser eventual. Se o empregador está fornecendo habitualmente uma vantagem pelo trabalho para aquele determinado empregado, o valor referente a essa vantagem vai integrar o salário daquele obreiro. Diferente seria se eu utilizar o termo para. Então, olha só, vamos supor que para o meu empregado desenvolver determinada atividade, eu tenho que dar uma ferramenta para ele. Habitualmente ele usa aquela ferramenta, mas ele usa aquela determinada ferramenta para o trabalho, para desenvolver o seu trabalho, como uma própria ferramenta de uso, de mecanismo de trabalho, para o seu trabalho. Então, se a vantagem, se a utilidade for fornecida pelo empregador ao empregado para que o empregado trabalhe, para o empregado desenvolver as suas atividades laborais, eu não vou considerar essa vantagem ou essa utilidade como sendo salário.
e, consequentemente, ela não vai integrar o salário. Como que funciona? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um empregado que eu contratei com ele um salário de R$1.000, aquilo que é pago como salário pelo empregado. Eu tenho uma vantagem, eu tenho uma utilidade, qualquer que seja essa utilidade, num valor referente a R$300. Se eu considerar essa utilidade como in natura, eu vou somar essa utilidade, o valor dessa utilidade. Então o salário daquele empregado, ele não seria um salário de R$1.000, e sim um salário de R$1.300. E qual é a consequência? Todas as verbas trabalhistas, todos os direitos trabalhistas deveriam ser calculados com base em R$1.300 e não com base em R$1.000. Então, por isso que é importante eu saber se a vantagem foi fornecida pelo trabalho, porque aí ela vai integrar o salário do empregado, ou se ela foi fornecida para o trabalho do empregado, porque aí ela não irá integrar o salário do empregado. Tá legal? Agora, eu tenho que saber se, ou melhor, quais as vantagens que podem ou não podem ser consideradas como salário in natura. Só para a gente fechar com o slide, né? Eu coloquei ali essas duas expressões para vocês. Então, olha lá. Se a prestação for para o trabalho, não tem natureza salarial. Se a prestação foi pelo trabalho, sim, né, tem natureza salarial, é considerado salário in natura. Tá legal, pessoal? Então é muito importante a gente lembrar disso justamente por conta dos reflexos, né, dos famosos reflexos que podem surgir. Agora, eu tenho que saber, e aí normalmente a prova adora perguntar esse tipo de coisa, quais são algumas, né, ou melhor, alguns exemplos de prestações que não são consideradas in natura. E eu tenho isso daqui no slide para os senhores. Olha lá então, quais parcelas, né, quais prestações, quais utilidades não são consideradas salário in natura. Então, vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, notem aqui, ó, para a prestação de serviço. Continuando. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, à mensalidade, anuidade, livros, material didático. Continuando, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não pelo transporte público. Assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro de saúde, seguros de vida e de acidentes pessoais, previdência privada, valor correspondente ao Vale Cultura, não é? Uma lei aí de 2012, e por um entendimento simulado do TST, os cigarros. Porque muitas empresas, principalmente, né, as empresas aí de tabacaria, né, aquelas Souza Cruz, Philip Morris, essas empresas, elas forneciam ao empregado, pelo menos ao empregado fumante, forneciam ao empregado essa vantagem, essa utilidade. E aí muito se discutiu se era ou se não era salário in natura, até que o TST, por meio da súmula 367, já a gente vai voltar nela, mas na súmula 367, e tem 2, o TST falou, olha, cigarro não pode ser considerado salário in natura, porque, em primeiro lugar, salário tem natureza de alimentos. Então eu não posso falar que o cigarro alimenta uma pessoa, não é? Porque a gente sabe que o cigarro ele é muito prejudicial, né? Nocivo à saúde do empregado. Então é por isso que cigarro não vai ser considerado salário in natura. Ah, mas aí vocês poderiam estar falando assim, ah, professor, mas fica complicado de eu decorar ou de eu memorizar quais que são todas essas prestações aí que não são consideradas in natura. E aí, para você que, ou né, eu também tive essa dificuldade, para a gente memorizar, ou melhor, uma forma de tentar memorizar aqui, para ficar mais fácil de memorizar, se a prova perguntar para vocês assim, ó, vocês sabem quais prestações não são consideradas salário in natura? Vocês vão falar o seguinte, positive.
Positivo eu sei, né? A ideia de positivo. Então, positivo eu sei. E aí põe pra gente na tela o positivo separado aqui em letras vermelhas, porque aí vai ajudar um pouquinho. Então, quais são aí essas prestações que não são consideradas? Então, eu vou lembrar, previdência privada, odontológica, né? Odontológica, desculpa. Eu vou lembrar da assistência médica aí, da assistência odontológica. O S é o seguro de vida e seguro de acidentes, educação, transporte, vestuário e também ali o Vale Cultura. E aí eu deixei em verde para a gente lembrar, né, em destaque aí, que os salários, o cigarro, desculpa, em hipótese alguma ele será considerado salário in natura, súmula 3672 do TST. Então aí, positivo, eu acho que vai ajudar um pouquinho, se por um acaso, né, for perguntado isso daí, eu acho que o positivo ajuda a gente memorizar, tá legal? Então essas prestações, essas utilidades, elas não são consideradas salário in natura. No próximo slide aqui eu separei para vocês, porque é uma pergunta aí que normalmente quando é feito pergunta sobre salário in natura é um tema que eles adoram perguntar. É habitação e alimentação fornecida como salário in natura. O percentual que o empregado pode considerar ali como sendo salário in natura. Desculpa, o empregador pode considerar como sendo salário in natura. Então eu separei, olha lá. Habitação e alimentação como salário in natura. Não poderão exceder. Habitação não pode exceder 25% do salário contratual e a alimentação não pode exceder 20% do salário contratual. E aí eu peço, né, muita atenção aí, muita atenção dos senhores, porque a prova pode tentar confundir aqui. Então, habitação, 25% e alimentação, 20% do salário contratual e não do salário mínimo. Tá legal? Então, qual que é o valor que eu vou considerar ali como sendo in natura no que diz respeito à habitação e alimentação? 25% do salário contratual, em se tratando de habitação, e se for alimentação, 20% do salário contratual. Tá legal, pessoal? Sobre salário in natura, então, apenas fiquei aqui de passar para os senhores a redação da súmula 367 do TST, porque essas súmulas também chovem aí nas provas de forma geral, tá legal? Vamos dar uma olhadinha então. Olha, mas está tudo dentro disso que a gente já está falando. Então olha lá, súmula 367, utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo e cigarro, não integração ao salário. O que diz o TST? Habitação, a energia elétrica e o veículos fornecido pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis, olha a palavrinha-chave aqui, ó. Quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial. Ainda que no caso do veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. E aí o item 2 que fala do cigarro, que a gente já conversou. O cigarro não se considera salário-utilidade em face de sua nocividade à saúde. Tá legal? Então notem que no item 1 da súmula que a gente acabou de ler, mesmo que seja habitação, alimentação, a energia elétrica, mas elas foram fornecidas para o trabalho. Se essas prestações forem fornecidas para o trabalho, eu não vou considerar. Eu tenho que lembrar que apenas pelo trabalho vai ser considerado salário in natura. Tá legal, pessoal? Continuando então, nós vimos que remuneração era igual salário mais gorjeta. Sobre salário nós vimos pago em dinheiro ou pago em utilidade. Vamos falar, vimos ali o sobressalário, que são os adicionais que nós vamos estudar no decorrer do curso. E agora falta a gente falar do outro lado então, da gorjeta. O que vem a ser gorjeta? Põe pra gente na telinha, olha lá. Correspondem à importância paga por terceiros ao empregado, que não pode, que pode ser de forma espontânea ou cobrada pela empresa. Mas notem aqui que corresponde à importância paga por terceiros ao empregado.
A gorjeta ela não é paga pelo empregador ao empregado, como acontecia no salário. A gorjeta ela é paga por terceiros, espontaneamente ou cobrada. Espontaneamente, aquela que, né, eu tô lá no restaurante, eu gostei muito do serviço, e aí eu saco, né, aquela notinha de R$50, né, todo mundo dá R$50 hoje em dia de caixinha. Tô brincando, né, claro que não, é no máximo ali uma nota de 2, uma moedinha de 1. A gente, né, espontaneamente fornece. Todo esse valor, ele vai integrar o quê? Não o salário, ele vai integrar a remuneração do empregado, não o salário. Porque o salário é o que é pago diretamente pelo empregador ao empregado. Então a gorjeta, eu tenho que lembrar que ela é paga por terceiros. Ou espontaneamente ou cobrada na nota. E se a gente quiser pagar, a gente paga. A gente sabe como, né, no direito do consumidor, a gente não é obrigado. Mas a gente paga se a gente quiser. Se a gente pagar porque a empresa cobrou, da mesma forma esse valor integrará a remuneração do empregado. Ela, a gorjeta, integra a remuneração do empregado. Tá legal? Então, gorjeta nada mais é que valores pagos por terceiros ao empregado e ela integra a remuneração do empregado. Um termo aí que pode surgir dúvidas na cabeça dos senhores vem a ser as gueltas. O que são gueltas? Elas integram, não integram? Como é que funciona essa ideia? Então põe pra gente na tela. As gueltas correspondem à importância paga por terceiros ao empregado, que pode ser de forma espontânea ou cobrada também pela empresa. Mas volta aqui. Qual que é essa ideia aqui? Essa ideia aqui, professor, é a ideia de gorjeta, mas é justamente essa ideia. A jurisprudência, de modo geral, e a maioria da doutrina entende que as gueltas possuem natureza de gorjeta. Por quê? Porque elas são pagas por terceiros também ao empregado. Mas como assim, né? Qual que é a diferença então? A diferença é porque ela não é uma gorjeta propriamente dita. O que vem a ser as gueltas? Para a gente entender melhor aí a situação. Imagine que eu tenho uma farmácia. Nessa farmácia eu vendo diversos medicamentos, de diversos laboratórios. E aí, um determinado laboratório, laboratório X, chega em mim, empregador, e fala, olha só, fala para os seus empregados que se eles indicarem o meu produto e se a venda for efetivada do meu produto, eu vou separar um valor dessa venda e empresa, né, estou separando para ele. Então notem que também não é paga pelo empregador, é paga por essa terceira, por um terceiro, por essa empresa, que é um terceiro, a título de gueltas. Então ele separa ali daquela venda um valor, vai para os empregados de forma geral. Ah, lá no direito do consumidor isso daí poderia ser tratado como concorrência desleal. Mas no direito, no direito do trabalho, desculpa, né? A gente entende como sendo gorjeta. Então vai integrar a remuneração do empregado. Tá legal? Uma outra súmula que eu gostaria de colocar aqui para vocês é a súmula 354 do TST. Põe pra gente na tela, olha lá. As gorjetas integram a remuneração do empregado. Mas tomem cuidado com isso, ó. Não servem de base de cálculo para o aviso prévio, para o adicional noturno, para horas extras e o repouso semanal remunerado. Então, olham, tomem muito cuidado com essa regrinha. As gorjetas, nessa parte que é paga por terceiros, elas integram a remuneração do empregado. Mas ela não serve de base de cálculo para aviso prévio, para adicional noturno, para hora extra e para o repouso semanal remunerado. Porque essas prestações aqui, pessoal, essas parcelas, vamos assim chamar, elas são calculadas com base no salário. E o salário não tem a gorjeta junto. O salário é só o que é pago pelo empregador ao empregado. Tá legal? Então tomem cuidado com a determinação aí da súmula 354 do TST. Legal? Vamos prosseguir mais um pouquinho e ver aqui alguns termos, né? Formas de fixação do salário. Põe pra gente na tela. Então eu tenho aqui o salário pago por unidade de tempo. Né? Uma forma de fixação do salário. Eu posso fixar o salário por unidade de tempo.
o empregado recebe de acordo com o tempo de trabalho desenvolvido. Ele recebe por dia, recebe por hora, recebe por semana. Então eu fixo o salário, determino o salário pela unidade de tempo que o empregado trabalha. Eu também posso fazer a fixação do salário por unidade de obra. Nesse tipo, o empregado recebe de acordo com a quantidade produzida. Né? Todo mundo fala, ele recebe por produção. Nesse tipo, eu falo que o salário foi fixado por unidade de obra. E eu também tenho salário por tarefa, que ele recebe conforme o serviço estipulado a ser realizado em determinado, em certo espaço de tempo. Se o empregado terminar a tarefa antes do que foi previsto, ele pode se retirar. Por quê? Porque ele não foi contratado por hora, ele foi contratado por tarefa. Tá legal? Então são formas de eu pactuar o salário do meu empregado de acordo com o tipo de trabalho ali que ele vai desenvolver. Tá legal? São formas de pactuação ou de fixação do salário. Continuando ainda dentro dessa classificação, eu poderia classificar o salário como salário fixo, que é o salário que o empregado recebe o valor previamente fixado, sem variações, ou eu também teria aí o salário variável, que é aquele cujo valor pode variar. Exemplo, salário fixado em comissão. Quando a pessoa recebe em comissão, ela não sabe, quanto que ela vai receber. Vai depender ali das vendas. Ah, mas uma parte, ele sempre tem que ser o fixo. Não é que tem que ter um fixo. A ideia é, se ele não atingiu a meta ou um valor X, ele vai receber o salário mínimo. Porque ninguém pode trabalhar para receber menos que o salário mínimo. Agora, posso fixar ali a pactuação em comissões e aí ele recebe variável. Agora, ele ficou abaixo do mínimo, vai receber o mínimo. Ficou acima, vai receber aquele salário variável. Por isso que nós temos essa classificação. E aí, eu coloquei ali uma atenção da norma constitucional. Olha lá. Artigo 7º, inciso 7, O salário nunca inferior ao mínimo para os que recebam a remuneração variável. Justamente dessa ideia. Por quê? Porque ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Tá legal? Para a gente fechar a aula, então, vamos ver uma questão sobre o tema abordado. Olha lá. Camila labora no supermercado X. A quem sua empregadora pretende pagar parte do salário contratual através de produtos alimentícios. Ou seja, vai pagar parte do salário contratual, vai pagar em alimentos. De acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em se tratando de salário in natura, o percentual legal permitido para a alimentação fornecida como salário-utilidade não poderá exceder. E aí a gente tinha aquela ideia lá de habitação e alimentação. Quais são as alternativas? Olha lá. Então, 10% do salário contratual, 15%, 20%, 25% ou 35%. Quando a gente fala em alimentação, eu posso descontar apenas 20%. Eu posso considerar apenas 20% como sendo salário in natura. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C de casa. Está lá, essa regrinha está lá no artigo 458, parágrafo 3º da CLT. Se eu estivesse falando de habitação, aí eu poderia assinalar a alternativa D de dado, 25%. Mas como eu falo aqui em alimentação, a alternativa correta C, então eu coloquei aí no gabarito para vocês. A alternativa correta, a letra C, 20% do salário contratual. E o fundamento legal, artigo 458, parágrafo 3º da CLT. Beleza, pessoal? Chegamos aí ao final dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem o nosso conteúdo e aguardo vocês na nossa próxima aula de Direito do Trabalho. Um forte abraço e até já! Das vendas. Ah, mas uma parte, ele sempre tem que ser o fixo. Não é que tem que ter um fixo. A ideia é, se ele não atingiu
a meta ou um valor X, ele vai receber o salário mínimo. Porque ninguém pode trabalhar para receber menos que o salário mínimo. Agora, eu posso fixar ali a pactuação em comissões e aí ele recebe variável. Agora, ele ficou abaixo do mínimo, vai receber o mínimo. Ficou acima, vai receber aquele salário variável. Por isso que nós temos essa classificação. E aí, né, eu coloquei ali uma atenção da norma constitucional. Olha lá. Artigo 7º, inciso 7, né? O salário nunca inferior ao mínimo para os que recebam a remuneração variável. Justamente dessa ideia. Por quê? Porque ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Tá legal? Para a gente fechar a aula, então, vamos ver uma questão sobre o tema abordado. Olha lá. Camila labora no supermercado X. A quem sua empregadora pretende pagar parte do salário contratual através de produtos alimentícios. Ou seja, vai pagar parte do salário contratual, vai pagar em alimentos. De acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em se tratando de salário in natura, o percentual legal permitido para a alimentação fornecida como salário-utilidade não poderá exceder. E aí a gente tinha aquela ideia lá de habitação e alimentação. Quais são as alternativas? Olha lá. Então, 10% do salário contratual, 15%, 20%, 25% ou 35%. Quando a gente fala em alimentação, eu posso descontar apenas 20%. Eu posso considerar apenas 20% como sendo salário in natura. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C de casa. Está lá, essa regrinha está lá no artigo 458, parágrafo 3º da CLT. Se eu estivesse falando de habitação, aí eu poderia assinalar a alternativa D de dado, né, 25%. Mas como eu falo aqui em alimentação, a alternativa correta C, então eu coloquei aí no gabarito para vocês. A alternativa correta, a letra C, 20% do salário contratual. E o fundamento legal, artigo 458, parágrafo 3º da CLT. Beleza, pessoal? Chegamos aí ao final dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem o nosso conteúdo e aguardo vocês na nossa próxima aula de Direito do Trabalho. Um forte abraço e até já! Paga diretamente pelo empregador ao empregado pelos serviços prestados, seja em dinheiro, seja em utilidades, como, por exemplo, habitação, alimentação e entre outros. Então, reparem aqui que o salário é o que é pago diretamente pelo empregador ao empregado, e esse pago diretamente pode ser em dinheiro e pode ser em utilidades. Então, tomem muito cuidado com isso, porque nós vamos estudar nessa aula o que nós chamamos de salário in natura. O salário in natura nada mais é que o salário utilidade, ou seja, essas utilidades. Então notem que o empregador ele é obrigado a pagar para o seu empregado o salário. Esse salário, ele empregador pode pagar em dinheiro e também pode pagar em utilidades, em prestações. Então notem aqui que nós temos que lembrar que o salário, então, é essa parte que é pago diretamente pelo empregador ao empregado, mas esse salário também ele tem uma fórmula, desculpe. Então, em primeiro lugar, a gente viu que salário é o que é pago diretamente pelo empregador ao empregado. E o que compreende esse salário? O que vem a ser o salário? E aí eu separei aqui um esqueminha para a gente tentar entender melhor o que vem a ser salário. Olha lá então na tela. Então o salário, pessoal, que essa parte paga diretamente pelo empregador ao empregado, esse salário ele é composto do salário básico mais o sobressalário. O salário básico é aquela parte paga em dinheiro diretamente pelo empregado. Vamos chamar aqui mais ou menos, né, para ficar um pouco mais fácil de lembrar, da base do salário contratual. Então esse salário básico é a parte paga em dinheiro mais a
parte paga em utilidade, que é o que nós chamamos de natura. E do outro lado, o que é o sobressalário? São os adicionais, como por exemplo um adicional de hora extra, como por exemplo o adicional noturno. Então vamos imaginar falando aqui de adicional noturno. O adicional noturno ele integraria aqui essa parte do sobressalário. E consequentemente ele integra o salário do obreiro. Então sempre que a gente lembrar, remuneração é igual, salário mais gorjeta. A parte do salário, o que é salário? É o que o empregador paga diretamente para o seu empregado. E o empregador ele paga diretamente para o seu empregado esse salário básico e possivelmente, né, habitualmente, ele pode pagar também o sobressalário. Essas prestações que não são consideradas. Então eu vou lembrar, previdência privada, odontológica, né? Odontológica, desculpa. Eu vou lembrar da assistência médica aí, da assistência odontológica. O S é o seguro de vida e seguro de acidentes, educação, transporte, vestuário e também ali o Vale Cultura. E aí eu deixei em verde para a gente lembrar, né, em destaque aí, que os salários, o cigarro, desculpa, em hipótese alguma ele será considerado salário in natura, súmula 3672 do TST. Então aí, positive, eu acho que vai ajudar um pouquinho, se por um acaso, né, for perguntado isso daí, eu acho que o positivo ajuda a gente memorizar, tá legal? Então essas prestações, essas utilidades, elas não são consideradas salário in natura. No próximo slide aqui eu separei para vocês, porque é uma pergunta aí que normalmente quando é feito pergunta sobre salário in natura é um tema que eles adoram perguntar. É a habitação e alimentação fornecida como salário in natura. O percentual que o empregado pode considerar ali como sendo salário in natura. Desculpa, o empregador pode considerar como sendo salário in natura. Então eu separei, olha lá. Habitação e alimentação como salário in natura. Não poderão exceder. Habitação não pode exceder 25% do salário contratual e a alimentação não pode exceder 20% do salário contratual. E aí eu peço, né, muita atenção aí, muita atenção dos senhores, porque a prova pode tentar confundir aqui. Então, habitação, 25% e alimentação, 20% do salário contratual e não do salário mínimo. Tá legal? Então, qual que é o valor que eu vou considerar ali como sendo in natura no que diz respeito à habitação e alimentação? 25% do salário contratual, em se tratando de habitação, e se for alimentação, 20% do salário contratual. Tá legal, pessoal? Sobre salário in natura, então, apenas fiquei aqui de passar para os senhores a redação da súmula 367 do TST. Porque essas súmulas também chovem aí nas provas de forma geral, tá legal? Vamos dar uma olhadinha então. Olha, mas está tudo dentro disso que a gente já está falando. Então olha lá, súmula 367, utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo e cigarro. Não integração ao salário. O que diz o TST? Habitação, a energia elétrica e o veículos fornecido pelo empregador ao empregado quando indispensáveis, olha a palavrinha-chave aqui, ó. Que vamos, né, sempre dar uma retomada. Então nós estamos falando de remuneração e salário. Dentro daquela ideia, remuneração é igual salário mais gorjeta. O salário, ele pode ser pago em dinheiro ou ele pode ser pago em utilidade. Nós vimos que 30% tem que ser em dinheiro daquele salário, do valor do salário mínimo. E os outros 70% podem ser pagos como utilidade. Ah, professor, e o sobressalário? Sobressalários são parcelas, são adicionais que vão compor o salário. Mas então a parte em dinheiro, a gente já conversou. E agora tem a parte que pode ser paga em utilidade, que é o que nós chamamos de salário in natura. Então o salário in natura é todo bem, toda a vantagem que habitualmente, é muito importante isso daqui, que habitualmente o empregador forneça como gratificação pelo trabalho. Por que eu estou falando pelo trabalho? Eu dei uma entonação mais forte. E por que eu grifei aqui, então, também esse termo pelo trabalho?
Então a gente vai lembrar o seguinte, sempre que a gente tiver uma parcela, uma utilidade, se a gente não sabe a natureza daquilo, porque se for salário, tem que fazer parte do salário da pessoa. Vai compor o salário daquele determinado empregado. Aí se ele não for considerado salário in natura, é uma vantagem que eu não vou computar como sendo salário da pessoa. Porque muitos reflexos surtirão. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Mas qual que é a ideia aqui? Quando eu falo então em salário utilidade, ou seja, pelo trabalho. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e eu gosto muito do trabalho do meu funcionário. Então eu falo para ele, ó, é o seguinte, pelo seu trabalho, porque você é um bom funcionário, eu vou te dar aqui uma bonificação, vamos colocar assim, de R$200. Eu vou te dar uma vantagem de R$200, equivalente a R$200. Ela não vai ser em dinheiro necessariamente, ela pode ser uma outra vantagem. Mas por quê? Por conta ou pelo trabalho desenvolvido pelo empregado, pelo bom trabalho desenvolvido pelo empregado, como uma espécie de gratificação. Por isso que eu uso o termo pelo. Então, se o empregador está fornecendo habitualmente, não pode ser eventual. Se o empregador está fornecendo habitualmente uma vantagem pelo trabalho para aquele determinado empregado, o valor referente a essa vantagem vai integrar o salário daquele obreiro. Diferente seria se eu tivesse de tudo isso mais a gorjeta. Tá legal? Dentro do termo, do tema e salário, a gente não poderia deixar de falar do salário mínimo. Como todo mundo sabe, nosso país, né, tem uma base salarial, um piso salarial, vamos falar assim. Ninguém pode receber menos do que aquele salário mínimo. Então vamos colocar aí, vamos ver o que vem a ser esse salário mínimo. Olha lá, salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de raça, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país, mas aqui agora como eu tenho o salário unificado, né, no país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Normalmente, né, pelo menos a ideia da lei foi para que o salário mínimo fosse capaz de atender essas necessidades, né, alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte, mas a gente sabe, né, que pelo menos isso é um sonho, porque hoje o salário mínimo ele não vai comportar todos esses direitos aqui do trabalhador. Mas estamos caminhando aí para a perfeição, né? Todo ano o salário mínimo ele é reajustado. Então o ideal, pelo menos o ideal do nosso estado é para que o salário mínimo atendesse essas necessidades. Agora notem que eu falo em salário mínimo por dia de trabalho. E eu também tenho que lembrar que muitas vezes eu tenho um turno que eu chamo de regime de tempo parcial, nós vamos estudar aí no decorrer desse nosso curso, mas nós vamos ver que aquela pessoa, aquele trabalhador naquele tipo de regime, ele deve receber o salário mínimo hora. Por quê? Porque o trabalho dele é regulado por hora. Então, na verdade, quando a gente fala a pessoa tem que receber um salário mínimo, eu vou lembrar do salário mínimo hora, para aqueles que trabalham, que são contratados naquele regime. Agora, para os empregados de forma geral, que recebem mensalmente, tem que ser observado esse salário mínimo, que é um salário mínimo nacional. E aí eu tenho uma atenção para colocar para vocês. Uma parte desse valor, desse salário, desculpa, uma parte desse salário obrigatoriamente tem que ser paga em dinheiro. E outra parte pode ser paga em utilidades ou de outra forma. Então vamos colocar aí a regrinha do artigo 82, parágrafo único da CLT. Olha lá o que diz o artigo 82. O salário mínimo pago em dinheiro não, mas a gente paga se a gente quiser. Se a gente pagar porque a empresa cobrou, da mesma forma esse valor integrará
a remuneração do empregado. A gorjeta integra a remuneração do empregado. Tá legal? Então, gorjeta nada mais é que valores pagos por terceiros a um empregado e ela integra a remuneração do empregado. Um termo aí que pode surgir dúvidas na cabeça dos senhores vem a ser as gueltas. O que são gueltas? Elas integram, não integram? Como é que funciona essa ideia? Então põe pra gente na tela. As gueltas correspondem à importância paga por terceiros ao empregado, que pode ser de forma espontânea ou cobrada também pela empresa. Mas volta aqui. Qual que é essa ideia aqui? Essa ideia aqui, professor, é a ideia de gorjeta, mas é justamente essa ideia. A jurisprudência, de modo geral, e a maioria da doutrina entende que as gueltas possuem natureza de gorjeta. Por quê? Porque elas são pagas por terceiros também ao empregado. Mas como assim, né? Qual que é a diferença então? A diferença é porque ela não é uma gorjeta propriamente dita. O que vem a ser as gueltas? Para a gente entender melhor aí a situação. Imagine que eu tenho uma farmácia. Nessa farmácia eu vendo diversos medicamentos, de diversos laboratórios. E aí, um determinado laboratório, laboratório X, chega em mim, empregador, e fala, olha só, fala para os seus empregados que se eles indicarem o meu produto e se a venda for efetivada do meu produto, eu vou separar um valor dessa venda e empresa, né, estou separando para ele. Então notem que também não é paga pelo empregador, é paga por essa terceira, por um terceiro, por essa empresa, que é um terceiro, a título de gueltas. Então ele separa ali daquela venda um valor, vai para os empregados de forma geral. Lá no direito do consumidor isso daí poderia ser tratado como concorrência desleal. Mas no direito, no direito do trabalho, desculpa, né? A gente entende como sendo gorjeta. Então vai integrar a remuneração do empregado. Tá legal? Uma outra súmula que eu gostaria de colocar aqui para vocês é a súmula 354 do TST. Põe para a gente na tela, olha lá. As gorjetas integram a remuneração do empregado, mas tomem cuidado com isso, ó. Não servem de base de cálculo para o aviso prévio, para o adicional noturno, para horas extras e o repouso semanal remunerado. Então, olha, e os outros 70%? Os outros 70% ele pode receber como, por exemplo, como nós vimos em utilidades. Mas essa parte aqui se refere ao salário mínimo, tá legal? 30% do salário mínimo. E os outros 70% podem ser recebidos como salário utilidade, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. O salário utilidade, como já comentei com vocês, ele também é conhecido, também é chamado de salário in natura. O que vem a ser, então, o salário in natura? Põe pra gente na tela. Olha lá, é toda prestação, bem ou vantagem fornecida habitualmente, daqui a pouquinho eu explico por que está grifado, pelo empregador como gratificação pelo trabalho desenvolvido ou pelo cargo ocupado. Então vamos entender aqui, vamos sempre dar uma retomada. Então nós estamos falando de remuneração e salário. Dentro daquela ideia, remuneração é igual salário mais gorjeta. O salário ele pode ser pago em dinheiro ou ele pode ser pago em utilidade. Nós vimos que 30% tem que ser em dinheiro daquele salário, do valor do salário mínimo. E os outros 70% podem ser pagos como utilidade. Ah, professor, e o sobressalário? Sobressalário são parcelas, são adicionais que vão compor o salário. Mas então a parte em dinheiro, a gente já conversou. E agora tem a parte que pode ser paga em utilidade, que é o que nós chamamos de salário in natura. Então o salário in natura é todo bem, toda vantagem que habitualmente, é muito importante isso daqui, que habitualmente o empregador forneça como gratificação pelo trabalho. Por que eu estou falando pelo trabalho? Eu dei uma entonação mais forte. E por que eu grifei aqui, então, também esse termo pelo trabalho? Então a gente vai lembrar o seguinte,
sempre que a gente tiver uma parcela, uma utilidade, se a gente não sabe a natureza daquilo, porque se for salário, tem que fazer parte do salário da pessoa. Vai compor o salário daquele determinado empregado. Aí, se ele não for considerado salário in natura, é uma vantagem que eu não vou computar como sendo salário da pessoa. Porque muitos reflexos surtirão. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Mas qual que é a ideia aqui? Quando eu falo, então, em salário utilidade, ou seja, pelo trabalho. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e eu gosto muito do trabalho do meu funcionário. Então eu falo para ele, ó, é o seguinte, pelo seu trabalho, porque você é um bom funcionário, a salário utilidade, em face de sua nocividade à saúde. Tá legal? Então notem que no item 1 da súmula que a gente acabou de ler, mesmo que seja habitação, alimentação, a energia elétrica, mas elas foram fornecidas para o trabalho. Se essas prestações forem fornecidas para o trabalho, eu não vou considerar. Eu tenho que lembrar que apenas pelo trabalho vai ser considerado salário in natura. Tá legal, pessoal? Continuando então, nós vimos que remuneração era igual salário mais gorjeta. Sobre salário nós vimos pago em dinheiro ou pago em utilidade. Vamos falar, vimos ali o sobressalário, que são os adicionais, que nós vamos estudar no decorrer do curso. E agora falta a gente falar do outro lado, então, da gorjeta. O que vem a ser gorjeta? Põe pra gente na telinha, olha lá. Correspondem à importância paga por terceiros ao empregado, que não pode, ou melhor, desculpa, que pode ser de forma espontânea ou cobrada pela empresa. Mas notem aqui que corresponde à importância paga por terceiros ao empregado. A gorjeta ela não é paga pelo empregador ao empregado, como acontecia no salário. A gorjeta ela é paga por terceiros, espontaneamente ou cobrada. Espontaneamente aquela que, né, eu tô lá no restaurante, eu gostei muito do serviço, e aí eu saco, né, aquela notinha de R$50, né, todo mundo dá R$50 hoje em dia de caixinha. Tô brincando, né, claro que não, é no máximo ali uma nota de 2, uma moedinha de 1. A gente, né, espontaneamente fornece. Todo esse valor, ele vai integrar o quê? Não o salário, ele vai integrar a remuneração do empregado, não o salário. Porque o salário é o que é pago diretamente pelo empregador ao empregado. Então a gorjeta eu tenho que lembrar que ela é paga por terceiros. Ou espontaneamente ou cobrada na nota. E se a gente quiser pagar, a gente paga. A gente sabe como, né, no direito do consumidor, a gente não é obrigado. Mas a gente paga se a gente quiser. Se a gente pagar porque a empresa cobrou, da mesma forma esse valor integrará a remuneração do empregado. A gorjeta integra a remuneração do empregado. Tá legal? Então, gorjeta nada mais é que valores pagos por terceiros a um empregado e ela integra a remuneração do empregado. Um termo aí que pode surgir dúvidas na cabeça dos senhores vem a ser as gueltas. O que são gueltas? Elas integram, não integram? Como é que funciona essa ideia? Então põe pra gente na tela. As gueltas correspondem à importância